Olá, boa noite e sejam bem-vindos ao programa Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21 horas em ponto. Eu sou Irineu Guarnier Filho e fico contigo até às 10h30 da noite. Hoje vamos falar sobre os 2 anos da enchente no Rio Grande do Sul. A cheia de 2024 é considerada a maior registrada na história do nosso estado. A tragédia deixou 185 mortos e dezenas de desaparecidos. 2 anos se passaram desde a grande enchente que abalou o Rio Grande do Sul em maio de 2024, a maior calamidade climática da história do estado. As imagens daquele período ainda estão bem vivas na memória coletiva. Ruas transformadas em rios, bairros inteiros submersos, famílias desalojadas, cidades paralisadas. Mas o que mais impressiona agora é perceber que essas marcas não ficaram apenas nas fotografias ou nos arquivos de televisão. Elas permanecem visíveis em muitos pontos da paisagem urbana e, de forma ainda mais profunda, na saúde mental de quem viveu aquela tragédia. Hoje, ao revisitarmos esse episódio, somos obrigados a olhar não apenas para o que aconteceu, mas também para o que foi feito desde então. O que mudou de fato na infraestrutura das cidades? Os sistemas de contenção de cheias foram reforçados? Os planos de emergência foram atualizados? As comunidades mais vulneráveis estão mais protegidas ou continuam expostas aos mesmos riscos? A pergunta se torna ainda mais urgente diante dos alertas climáticos para este ano. Especialistas já falam na possibilidade de ocorrência de um super El Niño, um fenômeno que historicamente intensifica eventos extremos no sul do Brasil. Diante deste cenário, a dúvida que paira não é apenas técnica, é existencial. Estamos preparados para enfrentar uma nova catástrofe? Este é o ponto de partida de nosso debate de hoje. Um convite à reflexão, mas também à cobrança sobre providências que possam minimizar a dor das pessoas em possíveis futuros eventos climáticos extremos. O ponto de conexão de hoje está no ar. E sobre este assunto eu converso esta noite aqui no estúdio do Ponto de Conexão com Ismael Horbach, que é assessor da área técnica de agricultura da FAMURS, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Ismael, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu, boa noite a todos os componentes da mesa aí. Também está conosco Mário Rocha, coordenador da Secretaria Municipal da Reconstrução, Resiliência Climática e Defesa Civil de Eldorado do Sul. Mário, boa noite, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. Uma boa noite a todos os participantes. Também conosco Manuela Fonseca, coordenadora executiva do Regenera RS, o fundo filantrópico que atua na reconstrução e regeneração do Rio Grande do Sul após a enchente de 2024. Manuela, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. E completa a nossa mesa desta noite o Eduardo Carvalho, que é diretor do SENGRS, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo também aqui ao nosso programa e à nossa conversa desta noite. Tá bem, muito obrigado. Boa noite, Irineu. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite aos colegas aí de mesa, né? É um prazer vir falar aqui um assunto que é sempre relevante e sempre atual, né? Então, acho que vai ser um belo debate, um conjunto de informações muito bom. Muito obrigado pelo convite aí do Sindicato dos Engenheiros. Nós é que agradecemos pela presença de todos vocês, por terem aceitado o nosso convite. O assunto é muito importante, nós estamos vivendo aqui 2 anos depois daqueles dias terríveis que vivemos em maio de 2024. Estamos hoje fazendo não uma retrospectiva do que aconteceu, mas tentando já fazer uma projeção aí também para o futuro. Como é que estamos hoje e como estamos em relação ao futuro? Eu quero começar com uma pergunta genérica aqui para toda a mesa e depois a gente começa então a detalhar melhor o ponto de vista de cada um. Ismael, o que nós aprendemos com a enchente de 2024? E a pergunta final ali da abertura do programa. Estamos preparados para um novo evento climático extremo, se ele vier? Tomara que não venha, mas se vier, estamos melhor preparados do que em 2024?
Irineu, acho que é uma pergunta que a gente não gostará de responder na prática, né? Então, como o senhor mesmo disse, e a vinheta trouxe isso, temos uma previsão climática aí, novamente, de eventos com chuvas. Isso nos preocupa, porém a gente tem trabalhado, enquanto federação, desde os eventos já 2023, 2024 principalmente, posterior a isso, na capacitação dos municípios e a preparação deles. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul tem sido muito parceira dos municípios, né, na orientação, na capacitação. A federação tem feito o papel dela de trazer conhecimento, trazer professores, eventos e atividades que possam gerar conhecimento para os municípios, para quem está lá na ponta organizando a Defesa Civil e preparando as suas estruturas para isso. O Estado recebeu, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, os seus planos de contingência. A gente sabe que talvez esses planos ainda sejam incipientes em alguns e o Estado está fazendo uma análise criteriosa em cima de cada um deles para aqueles que, verificando algum ponto de perigo, de risco, de necessidade de correção, melhoria, será apontado para que os municípios se preparem ainda mais e melhor para os próximos eventos. Mas a gente sabe que não tem como prever a natureza ao certo. Então, Claro. por melhor que estejamos preparados, ainda certamente corremos riscos. Então, mas acredito que estamos muito melhor do que já estivemos. Melhor Isso é do que já estivemos, né? Mário, a mesma pergunta. O que aprendemos com a enchente? Estamos preparados para um novo episódio grave como aquele? Então, trazendo para o município de Eldorado do Sul, né, delimitando para o nosso município e o que a gente passou lá nessa nova gestão, então preferimos, né, exemplo que o colega falou de mesa falou aqui, as defesas civis como um todo, tanto a defesa civil do Estado quanto a dos municípios, à época, 2024, eram defesas civis muito, digamos, precárias, né? Aquém do que deveria estar. Sim. E principalmente nos municípios, as defesas civis praticamente inexistiam, ou se existiam de forma... quando o desastre acontecia, a defesa também acontecia, digamos assim. E 2024 talvez para nós seja um marco, né? A exemplo, falávamos ali com os colegas, o estado vizinho, aqui um exemplo, o estado de Santa Catarina teve um marco que foi em 2008, com a enchente de Itajaí. Talvez estejamos no estado de Minas, a gente viajou por esses estados aí, buscando boas práticas, né? Então, o estado de Minas teve o episódio dos deslizamentos de terra, dos rompimentos de barragem. Mais recentemente. Mas teve as barragens, as barragens anteriores, 2018, 2016, alguma coisa assim. 18, e mais 16. recentemente, E mais chuva, recentemente, Ubá e Juiz de Fora. Então, esses estados tiveram suas datas e suas melhorias nas defesas civis. O estado do Rio Grande do Sul não diferente disso, né? O colega da FAMURS aí sabe que a federação passa apoiando a defesa civil. O nosso estado... 24 vai ser o marco, foi o marco. Então é uma coisa muito recente, então a gente tem 2 anos. O que joga contra nós talvez seja essa questão climática já estar de novo. Claro. Eu trago então, voltando a falar de Eldorado do Sul, Eldorado do Sul nós tivemos o evento em 24, que foi muito grave, e logo em seguida a gente já teve uma enchente em 2025, para ser colocada à prova. 2025, um ano depois, né? Então essa enchente já foi para nós... Nós temos imagens aí do ano passado, do que aconteceu lá em Eldorado, o que é preocupante, né, Mário? Porque não choveu o ano passado o que se imagina que vai chover este ano. E já tivemos problemas, né? Então... estamos vendo. Isso, é de lá. Imagem de Eldorado. Então, assim, a gente já teve... colocamos a Defesa Civil num outro patamar, digamos assim, já nessa nova gestão. Isso foi o ano passado. E já fomos colocados à prova de testar esse novo modelo, né, de enfrentamento, que é o que também falávamos. A palavra certa é preparação. Então, claro. Hoje é preparação. E nós não paramos, né? Então, a Defesa Civil, montamos um plano de contingência, aplicamos esse plano já nessa enchente de 2025 e já estamos fazendo uma atualização do novo plano. Isso tudo é suficiente? Não, não é suficiente. Temos essa consciência, que só isso não é suficiente. Também colocávamos para os colegas ali em conversa anterior, a Defesa Civil de Eldorado do Sul, a gente terminou um projeto que é a Defesa Civil nas escolas, que é uma forma também de atingir, do aluno levar para dentro da sua residência a ideia de Defesa Civil, dar uma noção para o próprio pai, para a mãe. Levamos assim como exemplo projetos como o
Educação para o trânsito, onde o filho leva para casa o conceito do pai não poder sair sem um cinto de segurança mais à rua. Então, da mesma forma, levar para dentro de casa uma ideia que o filho não vai deixar a família ficar numa situação de perigo. Mas só a Defesa Civil abordando a escola, abordando essa criança, para ter ele ao lado da Defesa Civil. Isso foi uma das iniciativas de Eldorado do Sul. Muito bem, depois nós vamos falar das outras, Mário, porque a gente sabe que Eldorado foi um dos municípios mais atingidos na enchente de 2024, praticamente todo, né? 100% da área urbana foi atingida, e lá existe aquela questão do dique que precisa ser construída, é uma corrida agora contra o tempo, não só de Eldorado, Canoas, outros municípios que estão correndo contra o tempo para elevar os seus diques e garantir uma proteção maior. Manuela, vamos lá então. Quais são as grandes lições? O próprio fundo esse nasceu a partir da enchente, né? Quer dizer, já é uma resposta a essa calamidade, né? Com certeza. Acho que hoje a gente está mais preparado enquanto organização da sociedade civil. O Regenera ele foi criado justo logo no susto das enchentes, assim, em julho de 2024. Sim. E foi uma resposta, né, de empresas, organizações, financiadores. A gente tem 7 financiadores, a família Johann Peter Gerdau, o Fundo Vale e outras empresas que fazem parte do Regenera, a própria empresa Gerdau. E é muito importante ver o quanto a sociedade civil se organizou rapidamente para a resposta à crise. Eu acho que esse é o grande aprendizado, tanto a união das pessoas para salvar vidas, quanto também a resposta da sociedade civil. Então, hoje a gente vê várias organizações que não se conversavam, que não tinham pautas em comum, agendas em comum, olhando para a resiliência climática, né? Então, a gente consegue perceber que esse é um problema que vai acontecer mais vezes, né? O Rio Grande do Sul, ele tá muito suscetível, ele tá entre as 100 cidades mais suscetíveis. O Porto Alegre, né, está entre as 100 cidades mais suscetíveis a desastres climáticos. O Rio Grande do Sul é uma das... No país ou no mundo? Do mundo. No mundo. Estamos entre as 100 mais suscetíveis. O Rio Grande do Sul é, hoje, uma das áreas mais suscetíveis do Brasil. Então, é muito importante que que exista essa união e essa organização de forma coordenada, né? A gente consiga ter uma resposta coordenada a esses eventos climáticos extremos. E eu acho que a enchente nos ensinou a trabalhar com os 3 poderes, né? Federal, estadual e municipal, de forma mais coordenada, né? Deixando um pouco os egos de lado e a gente conseguir trabalhar para ter uma resposta à população, principalmente a população mais vulnerável, que é quem sofre mais, né? Quando esses eventos acontecem. E aí o que a gente tem percebido, assim, nesses anos de Regenera, é que hoje a gente consegue ter uma visão muito mais clara de quais são os principais problemas, por que a gente não estava preparado. Então, acho que ele é um plano inicial, a gente entendeu onde estavam esses furos e a gente consegue ter estudos preliminares que indicam possíveis soluções. Agora, a gente está numa fase de conseguir, enquanto sociedade, né, ter esses planos e esses projetos, como os colegas trouxeram, né, hoje já tem desenhos do que pode ser feito, mas é um processo de longo prazo, né? Então, essas obras, como você mencionou, o próprio DIC e outras tantas, vão demorar um tempo para a gente conseguir tirar do papel. São obras caras, obras que envolvem a infraestrutura urbana, que precisa também de assentamento urbano e obras que exigem um cuidado importante. Mas os recursos estão fluindo para o fundo? Sim, o Regenera ele é um fundo que ele captou mais de 42 milhões de reais para o Estado, recurso filantrópico, né? Então, recurso de doação. Mas a gente entendeu que só o recurso filantrópico ele não era suficiente frente aos desafios que a gente tinha. Então, a gente atua numa lógica de catalítica, que a gente chama. Que a cada R$1 hoje que a gente aplica num projeto, a gente consegue desbloquear R$16. Esse valor pode ser tanto dinheiro público, então a gente, por exemplo, apoiou alguns projetos justamente nesses estudos para que o governo pudesse acelerar essas obras e outros recursos, por exemplo, junto com a Secretaria de Educação do Estado, a construção de escolas, quanto também outros recursos filantrópicos, trabalhando numa lógica de cofinanciamento. Então, trazendo outros recursos, tanto internacionais quanto de outros fundos para o Estado. Por isso vocês chamam de fundo catalítico. Ele é um acelerador desses recursos. Exato. A gente já conseguiu mobilizar mais de 400 milhões para o Estado a partir desses recursos. Isso é muito bom. E, claro, a gente vem acompanhando, né, esses projetos. Hoje a gente tem 29 projetos apoiados
E desses projetos, esses recursos foram captados, mas eles podem ainda continuar captando e tudo mais. A gente ainda tem uma parte do nosso fundo que vai ser alocada ainda até a metade desse ano. Então, a gente consegue acompanhar esses resultados. Isso é uma excelente notícia. Eduardo, tivemos aí, né, perdemos pontes, perdemos infraestrutura urbana, perdemos estradas, perdemos uma série de recursos importantes para o desenvolvimento do Estado, para a circulação, enfim, e para a própria economia. Aprendemos com isso, Eduardo, nossas pontes serão mais resistentes, nossas casas serão mais resistentes. Vamos enfrentar com maior resistência o clima. Um constante aprendizado, né? Então, à medida que as variáveis, né? E aí a questão das mudanças climáticas hoje nos trazem novos parâmetros, os projetos e etc. Tem que levar em conta isso, né? As séries históricas antes eram séries... A engenharia já está trabalhando com esses novos dados. Por exemplo, para construir uma ponte, os pilares são mais reforçados, esse tipo de coisa? Sem dúvida, porque à medida que vai havendo a transformação, né? E novas variáveis, aquilo que ocorria às vezes de 20 em 20 anos, a gente vai ver que agora é de 2 em 2. Esse ano tem uma possibilidade, né? Tudo isso entra dentro dos cálculos e tal, mas sempre, né, tem que se tentar ter aqueles coeficientes de segurança nas obras para que isso cada vez mais seja confiável, né? E seguro, que as obras, que os prédios, pontes, estradas e etc. Mas eu vejo uma questão relevante de pano de fundo, que eu acho que é uma falência da sociedade. O que a gente vive, e a consequência de tudo isso é uma falência da sociedade, uma falência da gestão pública. E digo que não é só dos entes públicos, porque a gente também, enquanto sociedade, entende, isso é uma questão das empresas públicas, isso é uma questão do poder público. Não. Gestão pública é para todos, né? E eu digo que é uma falência porque nós temos aí um histórico de que a gestão pública não tem levado, pelo menos na minha percepção, em conta. Gestor público e gestão pública é aquela que é, por vocação, voltada para todos, né? E quando nós temos aí algumas decisões que levam em conta interesses de alguns, acaba por ferir o direito de todos. Então, tem algumas questões que a gente está colhendo frutos, enquanto sociedade, de decisões, de definições, e vou dar um exemplo, às vezes um condomínio ou um loteamento que vai ser feito numa área que já lá no plano de bacias ou no plano, né, ambiental define, não, aquilo é uma área sensível, uma área alagável, mas há outros interesses por vezes, né? Eu me lembro da questão do dique aqui do Sarandi, casas que estavam construídas em cima do dique, que certamente tiraram ali a resistência e Exato, etc. Né? Exato. Então eu vejo isso como uma questão relevante. Outra questão, só para início, depois podemos detalhar um pouco mais, é a integração. Integração entre municípios, Estado e Federação, integração entre Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, integração entre áreas, agricultura, comércio, indústrias, levar em conta bacias hidrográficas. Nós nunca levamos em conta isso quando se pensa em regionalização. Nós somos pródigos, né, enquanto municípios, em nos agrupar por coredes, que tinha um critério administrativo, por associações, que são interesses municipais, mas não se agrupa por bacias hidrográficas. E nesse sentido, nós estamos aí indo contra a natureza, né? Muitas obras, às vezes, que são feitas no município, melhoram aquele município, mas podem afetar o outro, né? Eu tenho saudades do DNOS. Departamento Nacional de... Quantas obras se vê hoje aí que estão... obras... Departamento Nacional de Obras de Saneamento, diques, comportas, etc. Tudo... Várias obras que a gente vê ainda aí eram do tempo do DNOS, que era um órgão federal integrador, que fazia planejamento integrado. Nós deixamos de ter isso. Então, quando tem recursos, foi falado aqui, tem recursos, mas a gente não tem capacidade, primeiro, técnica, e aí entra a engenharia, né? Eu estou falando aqui em nome do Sindicato de Engenheiros, mas que valoriza a engenharia, a tecnicidade. Foi falado aqui pelo Horbach, da FAMUR, da questão de que muitos planos de emergência ainda precisam ser revisados, ser detalhados, melhor estruturados, porque talvez tenha faltado alguma questão de... Teríamos mais velocidade nas soluções, Irineu, se nós tivéssemos também a tecnicidade, a ciência e fazermos já projetos e planos que pudessem de pronto, né, ir ao encontro dos recursos que estão disponibilizados. Essa é uma questão crucial, Eduardo, que você levanta, que é a seguinte: nós estamos no segundo ano pós-enchente, tivemos 2 anos, portanto, para tentar colocar em prática essas obras.
O que a gente tem visto aí não é muito animador. A gente vê, estão inauguraram há pouco ali o Muro da Cassol, estão levantando lá o dique de Canoas, o dique de Eldorado, mas em 2 anos ainda não estamos plenamente preparados para algo parecido com o que aconteceu em 2024. Será que não se perdeu tempo no meio do caminho? Será que essas obras andaram com a velocidade que deveriam ter andado? Os municípios estão atentos a isso? Por quê? Depois nós vamos chegar nessa questão. As previsões da meteorologia são muito preocupantes para este ano, a partir agora de setembro já. Então, quer dizer, o nosso tempo está se esgotando. Nós estamos numa corrida contra o tempo. Essas obras não estão atrasadas? Agora eu jogo a pergunta para os nossos representantes dos municípios. Irineu, mas a realidade do setor privado ele é totalmente diferente do setor público. E a velocidade que a gente gostaria da execução das obras, ela não é como a gente gostaria, mas porque há burocracias, há processos a serem seguidos. E eu vou fazer um balanço aqui, escutando às vezes o presidente da CE, da Equatorial, nem com todo o dinheiro do mundo possível ele conseguiria fazer as substituições dos postes e melhoria da rede num processo rápido, que é excesso de vento e etc., ou enxurradas. Então, às vezes, nem com todo o dinheiro do mundo a gente conseguiria resolver os problemas. A gente não está no poder da China ainda de resolver, ou do Japão de, em 24 horas ou 48 horas, resolver algumas crateras. Então, a gente tem muito que evoluir ainda no processo, mas acredito que vai um prazo ainda, como já falaram aqui na bancada, para que a gente coloque as obras estruturantes de pé. E a gente sabe que é demorado, que é moroso, mas elas devem acontecer, elas deverão acontecer, para que a gente comece, de fato, a mitigar os problemas que, como disse nós temos Eduardo, aí, repetitivos. Nós temos uma luz piscando aí, que é o mês de setembro, é o início da primavera, né? Todas as previsões até agora da meteorologia indicam que a partir de setembro nós vamos ter um El Niño muito forte, um El Niño, já se fala num super El Niño, que aqui no sul significa chuva, muita chuva. Ainda agora, recentemente, o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de médio prazo diz que existe uma grande probabilidade do Pacífico ficar com mais de 2 graus centígrados acima da média. Né? O Centro Europeu tinha uma expectativa que essa temperatura ficaria entre 1,5% a 3% acima da média. Agora já revisou esses dados, já diz que pode ficar entre 2 e 4 graus. Se chegar a isso, se passar de 2,6 graus o aquecimento do Pacífico, que foi o recorde de 2015 e 2016, entre 2015 e 2016, nós vamos ter problemas certamente. A gente sabe que o aquecimento das águas do Pacífico vai trazer o Ninho aqui para o sul. E agora, ainda hoje, o serviço da Climatempo e do Centro de Monitoramento de Defesa Civil alertou que as chuvas podem, inclusive, começar a chegar aqui ao estado antes de setembro. Então, talvez tenhamos que nos haver com esse problema antes do que imaginávamos. Por isso, eu perguntei para os nossos representantes dos municípios se estamos bem nessa corrida contra o tempo, né? Porque o tempo está se esgotando. Eu te diria que as chuvas já chegaram. Trazendo aqui, a gente faz um acompanhamento mês a mês, né? De toda essa questão de volume de chuvas. Então, as chuvas que estavam previstas com acompanhamento da Defesa Civil Estadual, né? Nas análises, ela trazia já, delimitando para a minha cidade, né? Para Eldorado do Sul, uma média entre 100 e 125 milímetros. Por mês. Sendo um pouco na última análise, né? Então, choveu só nesses primeiros 4 dias, 92 milímetros. Então, a gente teve quase o volume total do mês, já nos primeiros 5 dias, vamos deixar. E temos chuvas previstas para amanhã, sexta-feira. E temos mais chuva prevista agora para o final de semana. Provavelmente vamos chegar a 100 milímetros, assim, em menos de 10 dias. No mês de maio. Então, isso tudo já é um comportamento de El Niño já chegando, talvez, antes do setembro. Então, temos essa preocupação, sim. Aí, trazendo um pouco da questão, acho que o Eduardo, né, trouxe do Senge ali, na questão de Eldorado do Sul, quando fosse montar o plano de contingência de 2025, quando a gente assumiu a questão, eu trouxe lá, eu lembro que eu trouxe o estudo do Serviço Geológico do Brasil,
né? Que era um estudo muito rico no final de 2024, onde ele apontava as áreas de risco de vários municípios, né? Que é fundamental, é o marco inicial para qualquer planejamento. Claro. E isso não estava exposto em lugar algum, menos no plano de contingência, muito menos no plano de contingência. Tá? Então a gente trouxe já as áreas de risco até sobre uma certa, digamos assim, o pessoal da área de loteamentos, enfim, questionou a própria os financiamentos de obras, né? Como é que era? De onde tirou essa área de risco? Quem falou isso, sabe? Não, eu trouxe para o meu plano de contingência um estudo técnico muito rico, muito bom, estudo de 2024, que o SGB fez, que é o estudo que se tem hoje. Então, no meu município são 15 áreas de risco, desses 15, risco muito alto, 9 áreas, e risco alto, 6 áreas. Então, é uma grande área do município. Sim, isso em 2024. Isso já está lá dentro do plano. Ou seja, eu não estou lá na Defesa Civil para agradar ninguém, eu sou para falar a verdade. Então, eu digo isso, trouxe lá para dentro. Nesse 2025, o mesmo SGB já trouxe uma carta de suscetibilidade, que o colega falava também. Isso é importantíssimo para planejamento. É o pontapé inicial. Vai vir já para atualização. A carta de suscetibilidade, ela vai vir para dentro da atualização do nosso plano de agora, que está sendo feito já nos próximos dias. Então, é um planejamento que a gente tem já desde o início do ano passado, que a gente está lá, para poder se pensar município, se planejar ações dentro do município. Então, é isso que a gente faz lá. Mas, Mário, muita gente que foi desabrigada naquela ocasião em 24, agora depois voltou para as áreas onde viviam, né? Sim, e como é que está a questão também do DIC lá? Aquele DIC é fundamental para Eldorado. Então, o DIC é uma área de 8,7 km ali, né? Ele acabou de ser feito agora um novo traçado, que é praticamente o mesmo do primeiro desenho ali, né? Que se tinha do anteprojeto. Algumas alterações, acho que aumentou duas casas de máquinas ali, no geral. Mudou um pouco o modelo construtivo era misto, um pouco concreto, um pouco saibro, virou mais saibro, quase na totalidade virou saibro, né? Vai ser apresentado nos próximos dias o DIC. O DIC é fundamental, porque o DIC ele vai cercar uma área que fica muito encaixada na bacia do Delta do Jacuí. E Eldorado do Sul, essa bacia, ela recebe água de 5 bacias. O Delta nosso recebe água de Jacuí. É praticamente todo o estado, né? 5 rios desembocam ali, né? Então, assim, a gente monitora, para pensar qualquer resposta ao Eldorado do Sul, nós monitoramos bem antes. Então, nós monitoramos a região central, começamos Santa Maria, Cachoeira, a gente vem vindo para o Vale do Taquari, Vale dos Sinos, Caí, Sinos, né? O próprio Gravataí, não menos importante, uma bacia pequena, mas que também, formada ali com o Guaíba, ela também nos impacta. Ela vai nos impactar nos bairros mais ao sul, que também é um projeto que a prefeita já pensou. Não só, falaste do DIC, né? O DIC é o lado, digamos assim, o lado direito, quem sai de Porto Alegre, indo ao interior, sentido capital interior, lado direito. Que é no Jacuí. Ao lado esquerdo já se pensou num SPCC, que é o Sistema de Proteção contra Cheias para a cidade, que é um sistema que vai ter uma elevada, não vai ser um DIC, mas vai ter um sistema que já está também já desenhando um anteprojeto já para se proteger os bairros do lado sul da cidade. Então o DIC é importantíssimo para proteger o centro da cidade, a área mais populosa, mais densa, né? Claro. Mas o outro lado não menos importante, que são 3 bairros, Itaí, Sol Nascente e São Suci também. Eldorado tem ali dois lados, o Lago Guaíba, que recebe a contribuição de todos, e o outro lado é o Jacuí, né? Jacuí, que é o rio mais caudaloso, né? E é o que tem que ser molhado. O grande, entre aspas, vilão da elevação do Guaíba é o Jacuí, né? É o Jacuí. O que mais contribui, né? É o que mais contribui. Agora, Eduardo, esse sistema de diques, ele é um sistema antigo, enfim. Durante as enchentes não se mostrou muito confiável, a gente teve vários problemas. Agora eles estão sendo provavelmente reforçados, a gente tem ouvido falar em aumento da altura. Isso é suficiente? É seguro? Eu acho que isso denota também, porque como a tal de enchente lá dos anos 40 e tal, foi se relaxando, até tinha, né, gestores públicos que falavam até em derrubar, por exemplo, o Muro da Mauá. Sim. Desdenhando, né?
Havia da boa campanha técnica pra e depois colocar chegou à abaixo. conclusão de que foi um grande projeto, uma grande obra lá na década de 40. Quer dizer, Claro. e ainda seria suficiente se as manutenções tivessem sido feitas. Sim, sim. Seria suficiente. As comportas não As tivessem... comportas, quer dizer, então... Até porque, né, Eduardo, desculpe te interromper, Claro. a água não passou por cima do muro, né? Exatamente. Aliás, isso também remete a duas questões. A gente tem que trabalhar com inundações, que é quando passa, e o alagamento, que é a chuva que cai. E Porto Alegre teve as duas coisas junto, né? A água foi, as casas de bombas internas não conseguiram, aí voltou, então não conseguiu bombear e ela, ao invés de fazer aquele efeito de bombear para fora, entrou. Exatamente. Então, e aí transbordou, e aí teve a questão de não concatenação também, que eu acho que é uma questão importante nos planos de emergência e contingência, a concatenação entre as diversas áreas. Eu lembro que desligavam a energia elétrica porque tinham os problemas, sem dúvida, né? Mas sem combinar com a prefeitura. Aí não funcionavam as bombas. E aí não funcionava. Então, uma questão também importante para isso é termos, né, redes elétricas dedicadas. São redes elétricas específicas para as casas de bombas, que não sejam da mesma rede elétrica da população. Claro. Porque aí, quando eu tomo a decisão de Alagoa termos problemas de choque elétrico com as redes comuns da população, eu desligo a rede, mas aquela rede dedicada para uma casa de bomba ficaria funcionando. Tem aquela opção dos geradores e outras questões que poderiam também, mas a rede dedicada me parece mais segura e mais sólida. E mas bombas submersas, que funcionem submersas também. Também, né? Quer dizer, então, mas eu acho muito importante é isso, né? A tecnicidade, não achar que nunca vai acontecer. Né? E agora nós estamos colhendo frutos disso. Se tivéssemos manutenção, planos de contingência, se tivéssemos observado planos diretores, trabalhos e relatórios de áreas de risco, nós não teríamos, né? As pessoas invadiram, né? onde a água já em algum momento entrou, vai entrar, quer dizer, não é surpresa se a gente olhar numa lógica, né? Na lógica que tem que se respeitar a questão das águas. Lógico que foi falado pelo colega de Eldorado, né? A previsão para esse mês de 125 ou alguma coisa assim, mas nos primeiros 4 dias 90. Isso é o que está mudando um pouco, né? Antes a gente tinha chuvas mais regulares, né? Agora a gente tem... Esses dias teve 250 milímetros em Rosário do Sul. Fronteira Oeste. Fronteira Oeste. Em 12... O rio Ibirapuitã saiu completamente. Isso é uma loucura, quer dizer, isso está mudando, quer dizer, o regime de chuvas concentrado e tal, e é isso que tem que entrar agora dentro dos projetos, né, das variáveis, dos critérios para as obras, né? Isso é muito importante. Agora, está funcionando, Manuela, essa integração município, Estado, governo federal, que no início andou devagar e depois, quando começou a funcionar, aí a gente teve uma participação maior do poder público, porque no primeiro momento da enchente, quem atuou mesmo foi a sociedade civil. Foram as pessoas que se ajudaram umas às outras, Forças Armadas, o Exército, enfim, que veio. Mas, assim, a participação efetiva, né, do poder público demorou um pouco. Claro. Eu posso falar mais pela sociedade civil, que é onde eu estou, mas o que eu percebo é que a gente tem 3 níveis, né? Que foi a resposta emergencial, que foi a fase inicial, que ela foi muito mobilizada pela sociedade civil organizada. Depois tem a fase de reconstrução, que aí sim os governos, os estados, os municípios, eles têm que fazer os seus planos, e eu concordo muito com o colega de que isso tem que ser feito regionalmente, não só municipalmente, porque senão cada cidade se protege e as demais acabam sendo prejudicadas. E agora a gente precisa entrar na era da adaptação climática, que eu acho que esse é o ponto central. A gente não pode mais olhar para essa situação como se fosse algo isolado, porque não é. A tendência é que esses eventos eles sejam cada vez mais frequentes, e o problema central ele não é só o clima, é a exposição ao risco, que é exatamente isso que a gente está percebendo agora. Então, a enchente ela foi o gatilho, mas o desastre ele é constituído pela falta de preparação, que era a gente não estava preparado, né? Então a gente não fazia as manutenções corretamente, não tinha planos, tinha planos, mas esses planos não eram colocados em prática. Então muitas cidades já tinham um plano de adaptação climática, mas eles não tinham saído do papel, estavam engavetados. Então agora é um momento de revisar sim esses planos, porque agora mudou os parâmetros, né? Não é mais os parâmetros de 1941, são os parâmetros de 2024 e podem ser maiores, né? Não querendo ser alarmista, mas podem ser. Talvez então a gente precisa ser revistos novamente. Exato, então a gente precisa se adaptar, né? Ter adaptação climática. E aí até estava
pensando aqui como que a gente pode trabalhar isso. Eu acho que tem 3 formatos, que é dados e monitoramento, né? Que eu acho que hoje a gente já está muito mais preparado. Sim. Acho que precisa ainda assim ter uma manutenção e ter mais recursos para a Defesa Civil e para outros organismos públicos que conseguem olhar para dados e monitoramentos. Alguns anos atrás a gente não conseguia ter essas previsões como a gente tem hoje de forma tão apurada. Sim. Planejamento urbano, então, revisão de planos diretores, a gente conseguir entender quais são essas áreas de risco e aonde que essa população vulnerável ela não pode ficar. E pensar em planos de adaptação climática para essas comunidades, né? No Regenera a gente tem atuado muito nesse pilar, porque é onde a gente entende que a gente consegue fazer a nossa melhor contribuição, porque parte de infraestrutura urbana, plano diretor estão com os governos. Então a gente tem trabalhado com planos de gestão de risco para comunidades, né? Então ano passado a gente fez uma escuta nas principais cidades atingidas junto com o governo, junto com a Secretaria de Reconstrução, e justamente preparar essas comunidades, porque chega ali na hora do vamos ver, são elas que estão na rua. Então, como deixar elas preparadas, saberem quais são os pontos mais seguros da sua cidade, como ela chama a Defesa Civil, como ela se organiza, fazer simulados nessas cidades. Então, a gente, junto com a organização, com a ONU Migrações, a gente fez já esse trabalho em 6 cidades do Vale do Taquari, e agora a gente vai iniciar com a CUFA, mais em 5 cidades da região metropolitana de Porto Alegre, que são as nossas áreas prioritárias aqui de atendimento, e já temos pedidos de fazer em outras regiões também, porque a gente entende que é muito importante apoiar essas organizações civis, porque são essas lideranças dos bairros, são essas pessoas que estão ali no dia a dia que vão ser as primeiras a serem acionadas. Então, elas precisam estar preparadas de poder indicar onde as pessoas têm que ir, qual é o ponto mais alto de cada bairro, enfim. Então, esses planos de gestão de risco são fundamentais, assim. E, claro, em paralelo a isso, como você perguntou, os governos eles têm que fazer esses planos de infraestrutura para a gente conseguir, né, sair dessa resposta, ter uma resposta mais rápida, né? Então, pensar a adaptação climática com seriedade, assim. E nem sempre, nem todas as cidades, nem todos os governos, eu vejo que estão colocando isso em pauta, estão numa lógica muito mais de recuperação, sim, que é importante, sim, a gente precisa recuperar, a gente precisa se reconstruir, mas a gente precisa regenerar, né? A gente precisa se adaptar, porque a gente já entende que essa é uma realidade. Então, como que a gente vai trabalhar de forma coordenada, assertiva e olhando para a população que mais precisa? Em muitos casos, né, Manuela, se viu exatamente isso. Recuperação de áreas que foram destruídas e depois pessoas voltaram para aquelas mesmas áreas. Só que essas áreas estão dentro da chamada aquela mancha de inundação, né? Que hoje já é sabidamente conhecida, enfim, e as pessoas acabam voltando, às vezes até com a ajuda do poder público, voltam para áreas... Isso. Tem gente que já perdeu 3 vezes, 4 vezes a casa. Imagina o que é perder tudo que tem a cada ano, entende? Reconstruir... Sim. Né? Quer dizer, há pessoas que dizem, olha, não dá mais para viver aqui. Há movimentações, migrações internas acontecendo. Aquela região ali da região dos vales, ali muita gente saiu de Lajeado, foi morar em municípios próximos, vizinhos. Então já temos esse movimento de migração interna, mas parece que muita gente ainda volta para o local por falta, obviamente, de opção. Ninguém vai morar na beira do rio por prazer, por esporte, para ver o pôr do sol no rio. Ninguém vai por isso, né? As pessoas vão morar lá porque não tem onde morar. Né? Então, aí entra, eu acho que é super importante a participação do poder público até para realocar, e no caso de vocês que também atuam nessa área, né, Manuela, de alocar essas pessoas, conseguir locais mais seguros para essas pessoas viverem, né? Sim, e tem que ser feito em parceria, né? Por exemplo, a gente atuou em habitação. Hoje o Regenera já entregou 64 casas e está com 100 construções. Nenhuma dessas casas foi feita de forma isolada, né? A gente ajudou a financiar, mas as prefeituras tiveram que mapear quais famílias receberiam, quais terrenos seriam feitos. E essas foram para locais seguros, mais altos. Exato. Então, a gente já teve casas entregues em Mussum e aqui em Porto Alegre, né? A gente está sendo construídas em Cruzeiro do Sul, outras 100 casas. Bom Retiro do Sul, perdão. Então, é super importante que isso seja feito de forma coordenada, porque a prefeitura, as organizações que sabem, né, que têm a informação, que têm acesso. Claro que nós, enquanto filantropia, podemos auxiliar e apoiar, mas quem vai ajudar, quem vai dizer, esses estudos podem ser feitos em parceria, mas tem que ser feito de forma coletiva. E eu acho que esse foi o aprendizado, assim. Acho que a gente tinha muitas ações isoladas e eu acho que foi um momento em que não dá mais para fazer as coisas de forma isolada. A gente precisa fazer
de forma conjunta para ter resultados mais... Esses agentes, atores não conversavam, né? Eles atuavam isoladamente. Com certeza. Agora são 21h39. A gente vai fazer um breve intervalo aqui e em seguida voltamos para falar mais ainda sobre os 2 anos da grande enchente de 2024 e o futuro, como estamos nos preparando para enfrentar eventos climáticos extremos que porventura venham a ocorrer. Vamos para o intervalo, já voltamos. Voltamos com o programa Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21h43 e hoje estamos falando sobre os 2 anos da grande enchente no Rio Grande do Sul. Uma tragédia em que a água tomou cidades inteiras, destruindo casas, estradas, matando pessoas, muita gente até hoje desaparecida. Participam comigo aqui no estúdio esta noite do programa Ismael Horbach, assessor da área técnica de agricultura da FAMURS, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, o Mário Rocha, que é coordenador da Secretaria Municipal da Reconstrução, Resiliência Climática e Defesa Civil de Eldorado do Sul, a Manuela Fonseca, coordenadora executiva do Regenera RS, o fundo filantrópico que atua na reconstrução e regeneração do Rio Grande do Sul após a enchente de 2024, e completa a nossa mesa Eduardo Carvalho, diretor do SENGE RS, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. O Estado iniciou uma série de ações para marcar a reconstrução e reforçar a preparação para novos eventos extremos. Nesta tarde, em Porto Alegre, um evento no Centro Administrativo Fernando Ferrari discutiu soluções para lidar com eventos severos no Rio Grande do Sul. Vamos ver a reportagem. O encontro desta tarde reuniu autoridades, especialistas e servidores de diversas entidades ligadas ao enfrentamento de desastres ambientais. Como a gente pode melhorar, por exemplo, a questão de avisos, focando em fenômenos que têm um potencial destrutivo local, né, mas que conseguem ser previstos. Os participantes avaliaram os desastres ocorridos em 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul e destacaram a importância de investir em ciência e planejamento para reduzir os impactos de futuras catástrofes. A gente trouxe lá 2 exemplos de iniciativas que a gente conduz no FSM e que são bastante relevantes nesse contexto, né, de documentar eventos de tempestades aqui no Rio Grande do Sul e também de avaliar como que esses estragos acontecem, porque isso vai responder no número de eventos que acontecem aqui na região, né? Muitas vezes a gente acaba não tendo a documentação precisa, logo não sabem o número exato de eventos que acontecem, nem a intensidade dos mesmos, e aí a gente tem esse projeto que trabalha do ponto de vista de extensão universitária, ensinando a população a se proteger de certas situações de risco e também documentar quando um evento acontece nessa cidade. E também essa parte que a gente vai a campo documentar quando uma tempestade acontece. Por quê? Porque é importante dimensionar o estrago que ela causou, identificar qual o fenômeno causador daquilo. Se foi um tornado, se foi uma microexplosão, por exemplo. A previsão de eventos ocasionados pelo fenômeno El Niño no segundo semestre é um dos pontos de destaque nas discussões. Porque nós já temos aqui esses fenômenos acontecendo comumente no Rio Grande do Sul e em situações em que nós temos a atuação do fenômeno El Niño, esse número de ocorrências ele se torna um pouco mais frequente, né? Então a gente vai certamente ter alguns impactos no segundo semestre, não apenas associados à chuva, né? Mas também alguma ocorrência de temporais e tempestades que afetam o Rio Grande do Sul normalmente nessa estação, especialmente do final do inverno para o começo de primavera. E aí a gente está discutindo exatamente essa questão porque o Rio Grande do Sul já é sensível a isso, né? Mas a gente tem esse potencializador que é o El Niño. O secretário executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática diz que as consequências do fenômeno precisam ser analisadas com cautela e que uma nota técnica sobre o El Niño está sendo finalizada e será apresentada nos próximos dias. Nós estamos concluindo hoje uma nota técnica do Comitê Científico, especificamente do Núcleo de Clima, Monitoramento, Prevenção e Alerta, que tem 3 elementos básicos. O primeiro elemento, explicar o que é o El Niño. O segundo elemento, a partir das condições que nós temos hoje, uma previsão, o que se pode dizer em termos dela ser forte ou fraca. E, num terceiro momento, além do fato de haver um evento extraordinário, se houver ou não, o desastre não se caracteriza somente pelo evento
climatológico extremo. Além do evento climatológico extremo, ou do evento meteorológico extremo, que seria o caso, nós temos também uma questão de como está a área que vai ser afetada. Então, essa área, existe exposição, ou seja, existe algum uso nessa área, pode ser para a população, pode ser para a atividade econômica. Se não existe nenhuma exposição, não vai haver desastre. Simplesmente nós teremos, por exemplo, uma inundação no ar. Bom, se existe exposição, existe vulnerabilidade, então o fato de ocorrer um evento extremo não significa necessariamente um desastre. A programação promovida pelo governo do estado segue até amanhã com atividades em diversos municípios atingidos pela enchente. Eu quero pegar como gancho a última frase da entrevista, que diz que a chuva enfim, não deve ser necessariamente vista como um sinônimo de desastre. E é verdade, né? A chuva não pode ser associada a desastre. Ela tem de chover e tem de escoar para algum lugar sem que cause maiores danos à população. Não tem sido assim, infelizmente, por todos esses problemas que nós vimos. Construções em áreas irregulares, falta de planejamento urbano, uma série de questões. Mas o El Niño, que está sendo previsto, segundo o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, será de alta intensidade. Tudo isso pode mudar nas próximas semanas e a própria Climatempo admitiu isso hoje, que pode mudar nas próximas semanas, porque a atmosfera é dinâmica e o tempo muda. Então, mesmo os meteorologistas estão pedindo aí mais algumas semanas para terem certeza de que isso, de poder cravar que isso vai acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer, mas nós temos de estar preparados para isso, não é, Manuela? Eu acho que esse é o ponto-chave, assim. Ainda é cedo, né, para a gente ter uma visão do que vai acontecer, né? Os oceanos estão aquecendo, sim, mas como isso vai chegar aqui, a gente ainda precisa um pouco mais de cautela. E cientistas sérios estão falando sobre isso, né? Para não criar essa condição alarmista. Claro que é super importante que a gente esteja preparado, independente do cenário. Acho que a gente precisa aprender com o que aconteceu, né? Nesses últimos 2 anos, 23 no Vale do Taquari, 24 na região metropolitana, e pode ser que sejam outras regiões que não as mesmas, né? Claro. Então, é muito importante que a gente esteja preparado e que a gente consiga aprender com tudo aquilo que a gente viveu, assim. Amanhã eu vou estar num evento junto com a WRI, em que eles vão lançar um estudo sobre as causas das enchentes. É um estudo que envolveu várias organizações, inclusive a FAMURS participou também, outras organizações, em que a gente ouviu tanto atingidos quanto o governo, porque é importante que a gente lembre dos motivos, o que causou, onde que foram os gaps que a gente teve para virar um desastre, né? Então, acho que, como eu comentei antes, a gente é um foco, sim, a gente é muito suscetível, então é importante a gente estar preparado e a gente estar olhando para essa expectativa de adaptação climática. O Plano Rio Grande ele foi criado também muito robusto para que a gente tenha essas iniciativas. Não é algo rápido, então tem um tempo, né, para que tudo aconteça, mas eu acho que o que a gente não pode vivenciar de novo é a mentalidade de que não vai acontecer. Então, acho que a gente precisa estar, sim, preparado, com responsabilidade e saber o que fazer quando acontecer. Então, nós, enquanto Regenera, a gente tem uma área de aprendizagem que a gente está registrando e sistematizando tudo que a gente vem aprendendo com esses projetos que a gente vem lidando, também nessas entrevistas, nesses momentos de compartilhamento de informação, porque é muito importante que a gente tenha registro, né? Porque a memória é muito curta. A gente vê os eventos mesmo de enchentes se esvaziando, as pessoas com dificuldade de falar sobre o tema, não querendo falar, e também faz parte, porque foi algo que afetou muito a saúde mental da população. Mas precisa ter essa difusão desse conhecimento e sistematização, porque senão a gente vai viver outra enchente e não vai ter aprendido com ela, assim como em 1941 a gente viveu e esqueceu, a gente pode esquecer dessa de novo. Então, e o intervalo certamente não será de 80 anos, né? Será bem menor. Agora, só para registrar também, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil diz que, mesmo que as chuvas sejam bem mais intensas, nós podemos não ter, e tomara que isso não aconteça, nós podemos não ter enchentes como tivemos em 2024, porque ali foi uma condição muito especial
climática, meteorológica, uma combinação de fatores, bloqueios atmosféricos que mantiveram a chuva constante durante mais de um mês, enfim, tudo isso. Ali foi a chamada tempestade perfeita. Pode ser que não tenhamos essas condições e torcemos para que elas nunca mais aconteçam, mas, de qualquer forma, certamente a gente já viu pelo que aconteceu agora há pouco lá na fronteira oeste, o que aconteceu ano passado em Eldorado e as chuvas que vimos nos últimos dias, que provavelmente, mesmo que não sejam tão intensos os estragos, eles vão acontecer. Esse é um ponto importante, tu comentaste também, que as chuvas podem vir e podem não ser nos mesmos locais que foram. Exatamente. Né? E me chama a atenção porque essas questões, normalmente, nós somos muito reativos, né? Me chamou a atenção, vendo aí as ações desse plano de reconstrução do Estado, que elas se concentram, se não todas, quase 100%, na bacia, porque nós temos no Rio Grande do Sul, em termos de bacias hidrográficas, né, 3 grandes bacias, o Guaíba, que é esta aqui, onde tem aí esses 5 rios que contribuem e tal, tem a bacia do litoral e a bacia do Uruguai, né? E eu vejo só que os planos todos são para essa região centralizada do Guaíba, né? Sim. Não havendo nenhum tipo de ação planejada e estruturante para o futuro para as outras regiões. Como se só as coisas acontecessem aqui. E não, nós temos rios, né? O Uruguai, toda aquela parte, o litoral e todo. Então, me parece que também é fundamental que se pense no todo, né? Porque senão a gente acaba sendo muito reativo e esquecendo de outras regiões. Tu citaste agora a fronteira oeste, etc. Naquele evento de 24, não foram tão afetados a parte das missões, fronteira, mas não se sabe o que vem pela frente. Então o Estado tem que estar preparado como um todo. Exato. E aí vai de um planejamento com base, repito, né? O SENGE, eu inclusive integro o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, que é o primeiro comitê do Brasil que tem preocupações, que fez o plano de bacia e que nunca foi desdobrado, porque isso é uma conjugação dos comitês, mas junto com o governo, né? Nós temos aí uma época, né, Eduardo, se falava muito nesses planos de bacias e depois esse assunto morreu, ninguém mais e quando nos chamou a atenção... Voltou depois da enchente. Voltou depois da enchente, mas aí fomos buscar na Holanda. Exato. Aquilo que nós já tínhamos aqui. O conhecimento que já tínhamos. Conhecimento já tínhamos. Por desconhecimento, ou por desídia, ou por desdém, não sei, mas nós já temos muitos, os comitês atuam, mas não evoluiu, né, no sentido do governo também participar e transformar os planos em projetos, a cobrança pelo uso da água, que sempre tem interesses de alguns segmentos. Não vamos cobrar. A cobrança, ela traria essa sensação, não só recursos, como tem, né, no fundo, mas também aquela sensação de que é responsabilidade de todos. Porque senão todos ficam esperando que alguém resolva. Quando tu tens a cobrança pelo uso da água, indústrias, agricultura, sociedade civil, empresas de saneamento, vários segmentos têm que pagar pela água para criar um fundo para que tenham ações. Então isso dá uma sensação também de que é responsabilidade de todos. E nos falta, né? Sempre espera pelo poder público e também agimos reativamente naquilo que ocorreu 2 anos atrás, mas vamos esquecer as outras regiões e sabe-se lá, né, se a espacialização das chuvas agora que vem por aí pode atingir outras regiões e nós não temos nenhum tipo de ação planejada. O Eduardo mencionou a questão da agricultura, do agronegócio, que é também a área do Ismael lá na FAMURS, e a gente falou muito aqui dos danos e dos prejuízos no meio urbano e principalmente na região metropolitana. Mas o campo sofreu muito também, né, Ismael? O agronegócio, que é a locomotiva da economia gaúcha, responsável aí por quase 40% do PIB gaúcho, sofreu muito com as enchentes, né? Houve muitas perdas, muitos prejuízos, inclusive de terra. Aqui na Serra, por exemplo, na área dos vinhedos ali, da vitivinicultura, ali se perdeu terra, ficou pedra, a terra foi embora. E naquelas pedras ali não é possível plantar nada. Né? Acho que tem um dado que eu trago aqui que é da CNM, que é de 2013 a 2024. São dados municipais, 732 bilhões em perdas nos municípios brasileiros. Então, nós temos um dado de perda. O produtor rural, ele vem desde 2019, 2020, não só com a enchente, mas sendo afetado pelas estiagens. Então, nós temos esses eventos, sejam eles de enxurrada ou falta de água, afetando o produtor rural. E isso gera um problema econômico para o poder público,
porque é falta de dinheiro circulando. O produtor, como o senhor mesmo disse, 40% do nosso poder econômico o Estado vai vem arrecadar do menos. agro, é quem é a matriz do nosso Estado. Então, quando a matriz está mal, o desenvolvimento do nosso Estado também vai a reboque. Então, acho que o produtor rural ele precisa ter esse olhar. E aí, eu acho que a discussão das bacias hidrográficas ela é pertinente, acho que ela tem que ser trabalhada, discutida, mas a gente tem que ir além com a questão da reservação da água. A reservação da água vai ser, inclusive, ferramenta para que não haja novas enchentes ou minimize algumas enchentes. Então, acho que os estudos eles devem ser feitos e nós temos capacidade técnica. Vamos explicar melhor um pouquinho isso, Ismael. Com a reservação da água, nós teríamos o quê? Barragens, açudes, lugares onde poderíamos armazenar o excesso de chuva no inverno, hoje, por exemplo. Nós temos hoje previsões climáticas que, olha, vai chover tanto. Então, tu tem uma reserva d'água e tu vai soltando ela antes da precipitação. E aí tu vai fazendo um acumulado e uma previsão e vai largando aos poucos. Então, isso minimiza alguns processos. Para o verão, perfeito. Para seca, estiagem, perfeito. Mas para o inverno e para a chuva... Exatamente. Por exemplo, se tu tem um período de chuva, como agora a gente vai ter, antes de começar grandes barragens, antes de começar a chover, tu começa a largar essa água. Vai largando, vai baixando o nível da barragem, para que quando chova em excesso, ali seja um ponto de captação de água para que não avance o processo. E aí tu tem um controle de fluxo, uma torneira que tu vai abrindo e tu vai medindo a adjacente para essa água. Não resolve tudo? Óbvio que não, mas só que são projetos estruturantes que têm que ser tratados com bacia. Então, acho que esses são processos que a gente precisa começar a discutir com mais força. Aí entra num outro processo, que é o impacto ambiental, que aí é outra esfera que a gente tem que discutir. Mas o produtor, se tu tiver uma reserva d'água que o produtor vai pagar pelo uso, nós vamos ter garantia de produção, nós vamos garantir renda para o produtor, para a sociedade. E acho que é um processo que ele é bacana. A produção primária, é a primária, economicamente primária, e aí o desenvolvimento do resto. Acho que nós temos que ter esse olhar, o Estado tem olhado para esse setor, os municípios têm olhado para esse setor também. O próprio Plano Rio Grande ele tem vocacionado para alguns pontos relacionados à agricultura, o milho 100%, tem o programa do Terra Forte tem investido nisso, o próprio Estado da Secretaria de Agricultura, 20% de subsistência, de rebate para o produtor que investe em irrigação. O Estado tem olhado para isso, os municípios têm olhado para isso, tem feito pouso... Vou lembrar do nome do município, que é na fronteira lá na barranca do Rio Uruguai, tem um projeto municipal para infraestrutura de irrigação. Então nós temos esse olhar e é bacana porque tu começa a ver esse movimento para desenvolvimento. Então, à medida que tu reserva, tu controla alguns processos do fluxo da água e também ajuda na produção. Acho que isso é um processo que vem a calhar para o futuro. Pode parecer estranho nós estarmos falando aqui em estiagem, mas é verdade isso que o Ismael traz aí, esse dado. Nos últimos 5 anos, o estado do Rio Grande do Sul teve 4 safras frustradas, né? E por estiagens. No Rio Grande do Sul, a estiagem já não é mais a exceção, é a regra. Cada 10 safras, 7 são prejudicadas por estiagem. Mas não estávamos falando de enchente? Sim, mas a estiagem, ela é a outra face da moeda, é o outro extremo do problema climático, né? Nós temos excesso de chuva de um lado, escassez de chuva em outro momento, quer dizer, o clima fica extremo nos dois polos, né? É isso que a gente tem visto aí ultimamente, né? Ou é uma seca extrema ou é uma enchente. Cada vez mais o clima não é mais aquele clima regular que nós tínhamos, né? Sem dúvida. Se eu bem entendi, a questão das barragens ela teria duplo uso, né? Ela tem uso de reservação, mas ela também, se nós planejadamente soubermos que vem chuvas excessivas, se esvazia, ou pelo menos parte dela, para ser uma bacia de amortecimento, que é onde o caminho da água fosse preferencial para lá e não para inundar outras áreas. Então, é bem interessante essa visão. Ela poderia ser aproveitada de uma forma construtiva. Sem dúvida. Né? Acho que é uma ideia excelente. É excelente. Né? E esse esvaziamento planejado já no sentido de
né, colaborar com a agricultura e tal, não esvaziar por esvaziar, mas um esvaziamento planejado para que tenha também um benefício, né, agrícola e outros benefícios, né? Eu acho que esse aí seria o papel, que quando a gente fala que os municípios, cada um faz seu dever de casa, seria o papel para um ente estadual, um ente federal, né? Entrar com essas grandes obras, né? Enfim, para de uma forma... Eu vou provocar uma questão também aqui. Se fala bastante, não sei se tu ia abordar esse assunto, a questão da dragagem dos rios. Sim. Que incomoda bastante, aquela questão da areia, É outro grande problema, né? Então, assim, ó, o que eu vejo hoje? Será que não tem ninguém interessado em... Por que não se concede uma hidrovia? Por que não faz o mesmo modelo de rodovia para o rio? Será que não tem empresas interessadas em retirar e minerar essa areia e estar fazendo isso, estar colaborando com todo esse processo que a gente está provocando essa discussão aqui? Mas nos últimos anos isso era proibido, não podia retirar areia do Guaíba, por Exatamente exemplo. isso. Mas e aí o que nós vimos na enchente? O Guaíba estava muito alto e transbordou rapidamente. Por que não se retoma esse assunto agora? Né? Provocar essa questão, o exemplo que o colega falou das bacias, né? Provocado, e essa areia a gente, enquanto município, é muito questionado. A população cobra a todo momento da gente. Por que aquela areia está lá? Está visível, o morador foi lá, gravou um vídeo lá e não baixou. A gente até trouxe no município uma academia para nos explicar o porquê, se aquela areia, enfim, afetava ou não. Fizemos um seminário, o professor da URGS nos explicou lá que a areia está, o professor Walter até, está para o rio como um caminhão está parado na freeway, eu indo para a praia. Ele incomoda no visual, mas não tranca o meu fluxo. Então a areia está lá, incomoda ver a areia, o banco de areia, mas não incomoda que o rio já cavou seu próprio leito. Isso é uma visão da academia, enfim, estudos, né? E a gente respeita, a gente trouxe justamente a visão acadêmica para nos explicar isso. Mas eu provoco essa outra questão também, por que não minerar? Será que não está na hora da gente rever isso? Entendeu? Sim. Liberar concessões que estão trancadas. Nós vimos aqui no Guaíba, surgiram ilhas no Guaíba. Exatamente. Né? O rio vai encontrar o seu caminho? Vai, mas ele pode encontrar o seu caminho sobre a cidade. E aí vai ser um problema. Exatamente. Eu acho que aí vocês tocam num ponto que é muito importante. Quando a gente começa... os rios, eles se modificaram, né? Assim como as estruturas urbanas, né? A infraestrutura... A natureza também modificou. Sim. Então, é muito importante que esteja aliado essas mudanças junto com estudos, porque daqui a pouco a gente começa a mexer e os resultados são piores, né? Então, é importante também andar ao lado desses estudos, enquanto os estudos avançam, as medidas de proteção também, porque a gente não sabe. Agora, a gente tem conhecimentos muito vastos dessas bacias, mas agora elas mudaram, né? Então, é muito importante. Acho que, em paralelo a isso, eu também trago as soluções baseadas na natureza, né? Então, por exemplo, a gente vê muitos países e aqui no Brasil mesmo, em Curitiba, vários parques esponjas que conseguem aproveitar essas margens para poder receber a quantidade de água. Então, mesmo algumas cidades que tiraram todas as casas da beira do rio poderiam fazer parques, que são zonas de lazer para a população, e em caso de chuva, elas ficam totalmente embaixo d'água e conseguem fazer essa drenagem natural. Então, hoje já existem muitos projetos. A gente lançou recentemente o Teia de Soluções e a gente está com 16 soluções baseadas na natureza sendo desenvolvidas no estado, para fazer esses testes, assim, né? De jardins de chuva, de calçadas drenantes, enfim. Então, já existem muitas tecnologias que são baseadas na natureza e que podem ajudar nisso e que não tem um custo tão alto, às vezes, quanto infraestruturas e obras que demoram 10 anos para ficarem prontas, né? Então, acho que hoje em dia a gente já consegue também diluir um pouco essas ações. Claro que tem que ter ações de infraestrutura, não estou dizendo que não, mas também é importante essas soluções baseadas na natureza e essas outras ações que são de adaptação climática mesmo. Sim. Eduardo, e essas grandes obras que não podem ser mudadas de lugar? Um bairro, às vezes, é possível, às vezes uma fábrica pode mudar de lugar, mas, por exemplo, nós temos o aeroporto de Porto Alegre, construído numa área sabidamente suscetível a enchente. Sempre foi ali a famosa várzea do Gravataí, né? Tivemos todo aquele problema, ficamos sem aeroporto por meio ano ou mais. Há pouco, a Andrea Pau, que é a CEO da Fraport, disse que ela acha que a Fraport não teria mais interesse em continuar com o aeroporto se houver uma nova inundação. Foi uma declaração contundente, todo mundo ficou preocupado com isso.
foram 500 milhões de reais gastos na reconstrução do aeroporto. E desses 500 milhões, dinheiro público, muito dinheiro público. Exato. Sem dúvida. No entanto, o nosso aeroporto está lá, na mesma área. As obras que foram feitas ali naquele entorno, Eduardo, podem garantir a segurança do aeroporto? Dizer, o estágio em que elas estão, né? São duas situações. A gente falou muito aqui em planejamento, em antecipação, previsão, mas também a gente tem que pensar naquilo que já existe e que muitas vezes não pode ser deslocado. Aí a gente tem que trabalhar com a correção, com questões que possam atenuar ou eliminar o risco. Então, a área do aeroporto, por exemplo, deveria ter uma série de equipamentos, né, de engenharia, diques, casas de bombeamento. Sim, a Fraport diz que fez muitos investimentos nesse sentido. Até trago com isso, porque nós falamos muito aqui também dos efeitos climáticos e as inundações, que seria a elevação do nível dos rios e etc. Mas nós temos muito também desses efeitos climáticos e essas mudanças climáticas, chuvas muito pontuais, no alagamento da cidade. Porque ela não vem de fora, a inundação vem do rio e entra. O alagamento é a chuva que cai e eu não tenho como retirá-la. A colega fala muito bem e a que ponto o ser humano chegou. Eu sou um fã das soluções baseadas na natureza, mas o nome soluções baseadas na natureza, porque a gente foi tão na contramão da natureza que a gente acaba hoje como uma grande saída e muito boa, né, as soluções baseadas na natureza, que seriam calçadas drenantes, jardins para atenuação, tem até para tratamento de esgoto também, através de soluções baseadas na natureza, mas que nós estamos nos valendo disso depois que a gente chegou no fundo do poço, no ápice do problema, né? Então, planejamento e antecipação, planos de contingência se ocorrer e muitas obras e muitos equipamentos para que a gente possa, quando forem imprescindíveis a permanência naquele local, e o aeroporto é um deles, termos ações aí efetivas de bombas, de diques, de uma série de equipamentos e soluções técnicas que possam, sim, retirar aquela área de uma área de risco e de inundação / alagamento, né? Porque foi as duas coisas junto. Né? Na época até se discutiu a alteração da própria localização do aeroporto. Sim, e, aliás, se discute isso há muitos anos, né? Porque a cidade foi crescendo em torno do aeroporto. Hoje ele é um aeroporto urbano dentro da cidade. Né? E temos ali muitos problemas de neblina no inverno, enfim. Sem dúvida. E aí na enchente foi aquele drama que se viu. E o aeroporto ele é fundamental para a economia do estado. A gente viu como o turismo na Serra perdeu muito com isso, quando o aeroporto esteve fechado, enfim. Falam até no aeroporto na Serra. Se falou nisso, exato. Se fala ali na região de Portão. Nova Santa Rita, Portão ali, que seria um lugar talvez mais adequado para a construção de um aeroporto. Exatamente. Mas construir um aeroporto também não é brincadeira, não é assim da noite para o dia que nós faremos um novo aeroporto. Então, o que temos que fazer, e hoje é o que disse o Eduardo, reforçar a segurança no entorno do aeroporto. Agora são 10 horas e 10 minutos, nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre os 2 anos da grande enchente que abalou o Rio Grande do Sul. Fique com a gente, já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. E hoje estamos falando sobre os 2 anos da enchente no Rio Grande do Sul. Uma tragédia no nosso estado que marcou a vida de milhares de gaúchos. E o governo do estado realizou hoje um exercício de ações de preparação e resposta a desastres. Mais de 400 profissionais participaram de um treinamento que simulou um deslizamento de terra em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A ação serviu para testar na prática como funcionam os protocolos de emergência criados depois das enchentes de 2024. Foram usados helicópteros, ambulâncias, equipes de resgate e feita a simulação de pessoas desaparecidas e soterradas, mostrando uma situação real de perigo. E conseguir aperfeiçoar esses protocolos de resposta é muito importante. Esse tipo de preparação também é importante nesse momento, porque a tendência é de mais chuva nos próximos meses, como dissemos aqui no programa, com a provável influência de um El Niño mais intenso aqui no sul do Brasil. Foi a primeira vez na história que o estado promoveu uma mobilização desse porte, como a gente está vendo aí nas enchentes.
é aquilo que a gente falava aqui, né, gente? A importância de se preparar, de simular, simular situações e como agir nessa hora, para não sermos novamente pegos de surpresa. Mas nós falávamos aqui no bloco anterior também no assoreamento dos rios. E o Ismael lembrou aqui um projeto interessante que nós temos aí, que é o desassorear, né, Ismael? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que os nossos rios estão muito assoreados, né? Os testes de batimetria feitos aí revelaram isso, né? Em alguns lugares nem a navegação é mais possível, né? Porque o calado está muito reduzido, né? E como é que é esse projeto e como é que ele pode tornar os rios também mais adequados, tanto à navegação, quanto mais seguros em caso de enchentes? Irineu, o Estado, a partir do evento climático, os municípios buscaram um recurso dentro do Estado, dentro do projeto Desassorear RS. E aqui o Mário trouxe a questão do Guaíba, mas a gente tem nos diversos municípios aí pequenos córregos, rios, né, pequenos rios que, para aquelas localidades, eles afetam à medida que enche, porque como foi enxurrada, muita chuva, assoreou esses rios. Então é necessário fazer a limpeza dos rios para que pudesse deixar o curso antigo ao natural novamente. Então esse projeto ajuda a mitigar, a dar possibilidade de vazão para as novas chuvas. E eu dou o exemplo de Barra do Rio Azul, foi o nosso presidente da FAMURS, o Marcelo Arruda. Depois veio a Adriane e hoje o presidente Ike de Imbé. E lá ele teve novas chuvas com força após a limpeza. E foi medido lá, vamos dizer assim, a efetividade desse projeto, que avançou para que não ocorresse nova saída do leito do rio. Então esse é um projeto que é bacana, acho que é um processo de continuidade, porque a gente sabe que o rio vai assorear em novos momentos, então é um processo que ajuda muito na mitigação dos rios. Acho que é bacana isso. Então tem alguns projetos e ele não fica, como acho que o Eduardo até lembrou antes aqui, é que a gente acaba vendo aqui a questão da mídia em Porto Alegre dos projetos da bacia do Rio Uruguai, da bacia do Rio Jacuí. Mas tem, como esse aqui lá em Barra do Rio Azul, que é na bacia do Rio Uruguai. Então acho que a gente tem essa... Sim. Nós conversamos aqui no programa, ano passado ainda, com o prefeito de Jaguari também, mencionava alguma coisa nesse sentido, né? O prefeito de Jaguari a gente tem usado ele como case no evento que a gente realizou pela FAMURS agora, da Defesa Civil. A gente trouxe ele porque ele é um exemplo muito bacana de um prefeito recém-eleito. Então ele chegou lá, não tinha Defesa Civil, era ele, o que eu faço? Começa a trabalhar, mas sem tato. Então ele começou a qualificar a equipe dele, organizou processos, fluxos, captou recurso, organizou já para aquisição de casas fora das regiões afetadas, ou seja, ele já está negando residências em bairros que foram alagados ou tem possibilidade de alagamento através de estudos da SGB. Então é um case bacana que a gente tem se espelhado nele, levou ele agora para o seminário que a gente teve em Bé também para falar para os prefeitos da importância da Defesa Civil para os municípios, para que elas estejam estruturadas sem um custo exorbitante, né, a utilizar aquela equipe. O senhor trouxe o exemplo aqui de Bento, né, do simulado hoje. Isso. E a gente fez nesse evento que a gente fez lá na Defesa Civil, um simples exercício para um abrigo de 80 pessoas. Quantas pessoas nós precisávamos mobilizar entre poder público e sociedade civil para um abrigo de 80 pessoas por 30 dias? São mais de 130 pessoas trabalhando em regime de escala, envolvidas com aquele processo para 80 pessoas. Nós estamos falando somente do abrigo. Então nós precisamos de uma mobilização, e aí a importância da sociedade civil e essa interlocução. Nós falávamos antes aqui da sociedade ter esse pertencimento como conhecimento, o que fazer, para onde correr, para onde ir. Então a gente precisa desses elos muito bem afinados, de diálogo, de conversa, de capacitação. Então acho que esse é o caminho. Acho que o grande aprendizado das enchentes aí tem mostrado esse caminho. Exatamente. A sociedade civil foi a primeira que se mobilizou, foi a primeira que reagiu à catástrofe, e se tiver um trabalho mais integrado também, com o apoio do Estado, ela pode também desempenhar um trabalho melhor. E a gente vê aí iniciativas também privadas, como
como vários exemplos que nós temos aí, mas como, por exemplo, o Regenera RS, que é uma iniciativa da sociedade privada, de empresas, né, Manuela, dando sua contribuição. Temos um tempinho ainda, Manuela, para a gente falar um pouquinho dos resultados e talvez um exemplo prático para as pessoas entenderem melhor como é que funciona o Regenera RS. Perfeito. Bom, o Regenera, ele é um fundo, né? Então, a gente conseguiu mobilizar esses recursos de vários financiadores num único local. Como eu comentei, isso ajudou a potencializar mais recursos para o Estado. Então, hoje a gente está com um número aí de mais de 400 milhões mobilizados, né? Desses 42 milhões iniciais. E com esse valor, a gente já conseguiu atuar em mais de 100 mil pessoas diretamente impactadas com esses 29 projetos. Então, como que funciona? As organizações da sociedade civil, ONGs, associações, associações de moradores, enfim, elas se inscreviam no Regenera para receber esses recursos, né? Eles passavam por todo um processo de seleção, como com experts nos assuntos. A gente atua em 4 áreas, que é a habitação, educação, soluções urbanas e apoio a negócios. Agora a gente já fez, né, a maioria dos nossos aportes nesses projetos, então a gente tem acompanhado esses resultados e agora nesse segundo ano que nós estamos indo, a partir de julho, a gente está escolhendo alguns projetos mais estruturantes, né, que são projetos que a gente entende que são importantes ainda para deixar essa contribuição. Ele é um fundo que tem início, meio e fim, né, porque a gente entende também que essa participação ela é importante, mas que outras organizações elas precisam acontecer. Uma delas é a Coalizão RS, que, como eu comentei lá no início, a gente entendeu que só o Regenera não ia conseguir fazer isso, então a gente chamou outras entidades para fazer parte dessa coalizão. Hoje fazem parte bancos públicos, como o BRDE, o Badesul, outros institutos filantrópicos, né, como o Instituto Helda Gerdau, o Instituto Vaquinha, e também município, federação e governo. Então, a Secretaria de Reconstrução faz parte, a Secretaria do Município também de Reconstrução e principalmente algumas organizações do Vale do Taquari. Então, a gente entendeu também por ser... Normalmente, as soluções ficam muito voltadas aqui à região metropolitana, que era muito importante a gente trazer o interior, né? Então, principalmente a Univates, ela tem acompanhado esse processo. Então, acho que é um bom case, assim, de mobilização, de organização comum. E aí a gente tem alguns resultados super bacanas, assim, acho que principalmente em habitação, como eu comentei, a gente entregou as primeiras casas, então acho que foi muito numa tentativa de buscar uma construção mais rápida, então a gente conseguiu, junto com o movimento União BR, trazer uma fábrica de steel frame para o Rio Grande do Sul, que é aquelas construções rápidas, que nos Estados Unidos é super comum, mas aqui a gente não tinha, e com isso, claro, teve muitos desafios de terreno, de encontrar quais áreas eram seguras, que acabou atrasando um pouco essas obras, mas hoje a gente já conseguiu entregar, então as pessoas já estão morando nessas casas em Mussum e em Porto Alegre. Em Porto Alegre, 30 casas junto com o Sinduscom. E mais de 100 melhorias habitacionais em Eldorado do Sul foram realizadas lá junto com Gerando Falcões. Então, toda uma comunidade na Vila Costaneira, que foi uma região que ficou embaixo d'água, uma comunidade muito vulnerável, eles estão recebendo todo um projeto do Gerando Falcões que se chama Favela 3D, em que essas 120 famílias elas estão sendo acompanhadas, né? Não, desculpa, são 500 famílias. Estão sendo acompanhadas tanto na parte socioeconômica, como também a parte de geração de emprego, de alfabetização, enfim. Então, é um processo realmente de regeneração, né? Não é só tirar aquelas famílias de um lugar e colocar em outro, né? Sim. Acompanhar e trazer isso. E aí acho que a gente tem outros exemplos super bacanas, principalmente olhando na parte de resiliência. Então, como eu comentei das soluções baseadas na natureza, né? Mais de 215 infraestruturas resilientes sendo implementadas e mais de 141 municípios que estão sendo apoiados diretamente, né? Tanto com esses planos de gestão de riscos que eu comentei, junto com as organizações, como também a gente teve um apoio na educação. Então, a gente trabalhou muito em parceria com a Secretaria de Educação para abrir as escolas, para preparar os professores para receber. E aí, a gente conseguiu transformar isso em 2 políticas públicas, que eu acho que esse é um resultado muito legal, que não fica só, né, apoio num momento específico de crise. É algo que gera
uma política. Continua ao longo do tempo. Exato. Interessante, né, Eduardo, essas casas que a Manuela mencionou aí, que são montadas rapidamente, quer dizer, é uma tecnologia que a gente nem conhecia aqui no estado, né, ou se conhecia muito pouco, mas agora a gente está vendo como isso está funcionando, né? Ergue uma casa rapidamente. Eu acho que a necessidade acaba gerando, né? Inovação, né? A inovação, né? Até havia, mas talvez não fosse tão economicamente viável e tal. Mas quando há necessidade, aquilo se torna factível. Levanta uma casa em poucos dias. Em poucos dias, né? A gente vê supermercados aí. Sim. São peças de concreto, pré-fabricadas, encaixadas. Quer dizer, então, a engenharia está aí para isso, né? Sempre acompanhando, né, o desenvolvimento, e a tecnologia tem que estar a serviço aí de melhorar a vida das pessoas, tanto na forma planejada como também de correção. Tem isso lá em Eldorado, Mário? Tem. Então, a parte da habitação, né? Os programas habitacionais lá, a primeira providência que se tem lá é casas provisórias, que foi o quê? Retirar pessoas dessas áreas que detectadas como mais vulneráveis, né? Áreas de muito alto risco. E então são 115 casas do governo do estado, né, parceria com o município, estão instaladas, e essas famílias já estão nessas casas. Próximo até o bairro Costaneiro, onde a Manuela citou que tem... Mas são provisórias. São provisórias. Nessas casas, o que impacta positivamente na questão de risco, da resposta ao risco? Essas famílias que estão lá, quase que na sua totalidade, eram famílias que usavam um abrigo. Em casos de desastre. Então, quer dizer, eu tenho um pico numa enchente de 2025 de 360 pessoas e eu já tenho 115 já alocadas dessas, quase que sua totalidade alocadas em casas provisórias, em área segura. Eu já retirei 30% das minhas famílias que iam para abrigos, né, abrigados de um possível novo evento, né. Então, tem também outros programas habitacionais, compra assistida, enfim, na cidade. E até nessa questão do steel frame e nessas soluções novas de construção, né, modelos construtivos novos, já um loteamento novo, que é no condomínio Garden, que o governo do estado também está em parceria, já utiliza isso para acelerar o processo, para retirar mais famílias das áreas de risco. Claro. Tem também, combinado, o governo do estado lançou em parceria com o município também um programa, eu tinha até o nome dele aqui, que é a porta de entrada, onde o governo entra com o valor da entrada do financiamento e aquela família que queria, estava em situação de risco, segue pagando o financiamento. Sim. Então são no mínimo 3 programas diferentes, né, assim, que estão rodando lá. Muito bem. Ismael, um minutinho para um recado final aí da FAMURS. Já estamos nos encaminhando para o final do programa. Agradecer aí o espaço, né, em nome do presidente Ike, lá de Imbé, dos 497 municípios, conte conosco aí. Esperamos não precisar passar por esses momentos de novo e se passarmos, estaremos mais preparados do que já estivemos. É isso aí. Todos nós desejamos que nunca mais o Estado passe por isso, mas, como dissemos ao longo de todo o programa, temos de nos preparar sempre para o pior cenário. Que ele não venha, ótimo. Se ele não vier, ótimo. Melhor ainda. A meteorologia é assim mesmo, a atmosfera é dinâmica, ela se movimenta, daqui a pouco esse aquecimento pode diminuir, enfim, podemos não ter um El Niño tão intenso, mas as previsões no momento, infelizmente, sem querermos ser aqui alarmistas, infelizmente, as previsões nesse momento convergem todas para este ponto. Quer dizer, teremos provavelmente um El Niño muito intenso, muito forte, que não significa também enchentes e destruição como tivemos em 2024. Mas provavelmente vamos ter de lidar aí com um volume de água muito grande a partir de setembro e talvez até um pouco antes. E para isso precisamos todos nos preparar. Eu agradeço aos nossos convidados que nos trouxeram muitas informações, pontos de vista diferentes, para a gente entender melhor esta questão. Agradeço muito ao Ismael, ao Mário, à Manuela e ao Eduardo que estiveram aqui conosco esta noite, ao público de casa que nos acompanhou. O ponto de conexão de hoje fica por aqui. Agradecendo já também aos nossos telespectadores e lembrando que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o ponto de conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. O programa de hoje você pode rever amanhã, às 2 horas da tarde. Uma ótima noite, até amanhã ao vivo, às 9 horas da noite, aqui na Rede RS. Boa noite.